Olá, amigos da Sistec ligados no TJS, bem-vindos a mais uma edição. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês a partir de agora informação com credibilidade. É hora de conferirmos os destaques desta edição. Polícia identifica autor de tentativa de homicídio no Morro da Lagartixa, em Caratinga. Polícia do Meio Ambiente prende ladrão de carro na zona rural. Carro fica destruído em acidente na estrada em Apim, São Domingos das Dores. Polícia Rodoviária Federal prende em Muriaé casal que transportava ilegalmente quase 800 filhotes de tartaruga em veículo. Morador do norte de Minas morre eletrocutado enquanto carregava bateria de carro. Castração de cães e gatos por meio do castramóvel volta a acontecer em distritos de Caratinga. E veja também, cidade recebe psicólogo e vereador Daniel do Bem para palestra sobre autismo. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Muito bem, estamos aí de volta, eu e você, aqui na sequência do TJS. Uma juíza do trabalho de Sete Lagoas, na região central do estado, condenou uma empresa de transporte de valores da localidade a pagamento de indenização a um ex-funcionário vítima de gordofobia, que é a discriminação cometida contra uma pessoa simplesmente pelo fato de ela ser gorda. O vigilante, segundo o processo, vinha sendo motivo de galhofa na firma por conta da atitude de seu gerente, que debochava dele na frente dos colegas de trabalho. Foi apurado que o homem dizia ao vigilante que, por conta de seu tamanho, teria que mandar fazer um uniforme especial para ele e que, se não emagrecesse, não haveria roupa que coubesse nele. Por permitir que o vigilante fosse submetido a humilhações vexatórias no ambiente de trabalho, atingindo, na visão da juíza, a sua autoestima e dignidade, a empresa foi condenada a pagar R$4.000 a ele. O conhecido palestrante Daniel do Bem foi o convidado especial de evento organizado em Caratinga pelo grupo de mães e pais atípicos da cidade, cujos filhos são portadores de doença rara ou autismo. Na pauta do encontro, o combate à discriminação contra esses segmentos. Daniel Guedes Soares, o Daniel do Bem, é psicólogo e vereador em Ipatinga. Ele tem falado em diferentes localidades do estado, sempre tendo como tema o autismo. Ele também é pai de um portador da síndrome. A palestra dele em Caratinga teve como tema Autismo Conhecer para Acolher. O convite a Daniel para estar na cidade foi feito por um caratinguense de apenas 10 anos de idade, César Augusto, portador de uma doença rara, a agenesia de membros, que é a malformação de alguma parte do corpo. Muitas das pessoas, quando elas conhecem as doenças raras, as pessoas raras, porque assim elas acolhem mais. Eu acho que isso faz muita falta na vida de alguém, principalmente na minha, né? Muito acolhimento e amizades. E o encontro com César foi maravilhoso. Ele já é uma pessoa cativante por si só e a representatividade dele no ativismo dele, que ele se propõe, a coragem que ele tem, isso me cativou ainda mais e eu disse, vamos junto nisso. E ele disse que tinha uma agenda aqui e me convidou. Falou assim, ó, eu com o maior prazer, a minha alegria é somar para multiplicar em todo o processo de conscientização, para que as pessoas entendam que é bom, nos transforma essa convivência fraterna com as pessoas de diagnósticos, com as pessoas atípicas. Então, estar aqui hoje é selar ainda mais esse pacto rumo à conscientização. Eu na causa autista,
o César na causa das doenças raras e na pessoa com deficiência. Enfim, é tudo um somatório de forças para que a gente possa dizer para o outro que não tem nenhum parente com deficiência, nenhum parente com autismo, dizer que é possível sim a convivência fraterna e acolhedora com as pessoas com deficiência. Para Daniel do Bem, o preconceito contra portadores de deficiência precisa ser combatido todos os dias no Brasil. Eu já tive em escolas que na semana seguinte, após a palestra, a gente teve que voltar lá, mas para mediar conflito por causa da discriminação, do preconceito, da falta da prática da inclusão. E a gente percebe que precisamos avançar com mais severidade, com mais determinação, dizendo a todas as pessoas, olha, eu não tenho culpa de ser pessoa com deficiência. Nós precisamos ocupar esse espaço que é digno também. Então é isso. Nós temos que permanecer lutando e conscientizando as pessoas, porque é possível você entender que o outro também tem os direitos. Eu gosto muito de dizer assim, na pessoa com deficiência está o próprio Cristo ali. Se você ama Cristo, é só você perceber. Embora a gente não goste de ver o Cristo deformado, o Cristo com algumas limitações, porque a gente pensa naquele superstar, mas Jesus está na fragilidade do outro. E essa fragilidade nos cativa na ajuda, no acolhimento, no carinho. Então, o próprio Cristo está nas pessoas. E a gente precisa respeitar isso, se é que acreditamos em alguma coisa após a nossa vida aqui. A professora Raquel Gomes foi uma das que estiveram presentes à palestra. Ela diz ter descoberto ser portadora de transtorno do espectro autista há pouco tempo. Eu fui diagnosticada com TEA aos 46 anos e 10 meses. Eu sou a professora Raquel Gomes, eu sou professora há 20 anos. Eu já atuei nas mais diversas escolas da rede e também em diversas funções. Então, o meu diagnóstico veio devido ao diagnóstico do filho. Porque o meu filho foi diagnosticado aos 16 anos e posteriormente ao diagnóstico dele, para compreender é necessário conhecer, porque uma pessoa ela pode estar com uma expressão facial que você não compreende, não é porque ela não gosta de você ou porque ela está passando mal. Então, o diagnóstico ele é fundamental, tanto para a vida do autista, quanto para a vida da sociedade em geral. O auditório da Rede Docton de Ensino abrigou o encontro que debateu o combate à discriminação contra o autista e o portador de doença rara. Olha, eu acho um tema muito importante, inclusive eu admito, a gente tem muito a evoluir. Nós precisamos evoluir muito nesse tema, a sociedade precisa evoluir. Mas uma certeza eu tenho, quanto mais a gente inclui, melhor é uma sociedade, melhor é uma comunidade, e aqui faz parte desse aprendizado. E ninguém melhor para ensinar para a gente do que as mães, do que quem convive com o atípico todos os dias, com todos os seus desafios, com todas as suas questões, e que precisam de apoio, de uma rede de apoio. Eu estou vendo aqui vereadores, está o Johnny, está a Juliane, estão várias mães. E a instituição, nesse momento, é mais uma parceira desse grande movimento que todos nós devemos contribuir. Porque quanto mais a gente inclui, melhor é a nossa sociedade. E a gente sabe que todos saem ganhando nesse processo. O autismo, ele é sim um problema de saúde pública, onde até mesmo a sociedade precisa ser conscientizada para que não exerçam efeitos antagônicos à evolução, ao neurodesenvolvimento. Vereadores de Caratinga também marcaram presença na palestra proferida por Daniel do Bem, mostrando apoio ao grupo local de mães e pais atípicos. Olha, é muito importante a luta dessas mães e a gente apoia com muito carinho. E são as políticas públicas de inclusão que a gente percebe que deve haver em toda a nossa sociedade. Então essa iniciativa delas é de suma importância. O nosso apoio aqui
é muito importante para que elas possam continuar esse trabalho de inclusão na nossa sociedade caratinga. Eu acho que quando as pessoas descobrirem, elas vão entender a riqueza de conviver com alguém especial, porque nós é que somos privilegiados, quando temos a oportunidade de poder com essas pessoas dialogar, trocar experiência, né? Porque parece que não, mas elas ofertam muito mais do que a gente para elas, né? E em Itaiobeiras, no norte do estado, um homem morreu, provavelmente eletrocutado, enquanto recarregava a bateria do carro dele. A vítima de 33 anos foi encontrada caída na frente da casa dela pela esposa, que ao tocar ela disse ter sentido um choque. Uma equipe do SAMU tentou ressuscitar o homem com equipamentos e massagens cardíacas durante mais de 30 minutos, mas ele não resistiu. A mulher contou que havia no local da ocorrência uma extensão e que a tomada estava ligada em uma fonte de energia que o homem usava para fazer o carregamento da bateria. A perícia da Polícia Civil constatou uma queimadura no lado esquerdo do peito da vítima, que pode ter sido resultado de uma descarga elétrica. Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, na estrada que liga Inhapim a São Domingos das Dores. Um automóvel saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Apesar do carro ter ficado seriamente danificado, não houve notícias de vítimas. O trabalho de controle da população de cães e gatos em Caratinga pela Prefeitura continua. A partir da próxima segunda-feira, dia 4, o Castramóvel, trailer dotado dos equipamentos necessários aos procedimentos, inicia seu percurso nos distritos. O primeiro distrito a ser visitado será Santa Efigênia. Ali, os trabalhos começam às 8h30 da manhã e vão até às 11h30. A previsão é da permanência do Castramóvel na localidade durante 2 semanas. O trailer ficará estacionado próximo ao posto de saúde do distrito. Os tutores que desejarem castrar seus animais poderão fazer o cadastro diretamente no local. Para isso, é preciso levar cópia do documento de identidade e do comprovante de residência. As castrações são gratuitas. Veja a seguir, tem a dengue, mas não sentem nada. Número de casos da doença pode ser o dobro do divulgado. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. O governo de Minas está pagando nesta quinta-feira 29 mais uma remessa do passivo de férias prêmio do funcionalismo. No total, 226 servidores estão recebendo o benefício, totalizando cerca de R$ 7.200.000 em pagamentos. O compromisso vem sendo cumprido desde setembro de 2021. Quando o pagamento do passivo de férias prêmio, que estava paralisado desde 2015, foi retomado. Até o momento, o total de pagamentos já corresponde ao montante de R$ 1.143.000.000, contemplando 41.197 servidores. Um casal foi preso em Muriaé por transportar sem autorização em um veículo quase 800 filhotes de tartaruga da espécie tigre d'água. Alguns deles foram encontrados mortos. Os animais, que estavam sendo transportados em condições precárias, são silvestres e têm seu habitat em água doce. O homem de 51 anos e a mulher de 35, que estavam no carro abordado, um Chevrolet Spin, foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil. A apreensão aconteceu na BR-116 e foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. O automóvel era ocupado por um casal residente no Rio de Janeiro. No seu interior, sob o banco traseiro, a gente localizou várias caixas de papelão fechadas. Ao abrirmos essas caixas, localizamos 746 filhotes de tartaruga da espécie tigre d'água. O motorista informou que pegou esses animais num posto de combustível numa cidade vizinha, Muriaé, mas não quis passar mais nenhum detalhe da negociação, de pessoas envolvidas, do transporte. A passageira, a companheira do motorista,
e ela informou que desconhecia a presença dos animais no automóvel. Que a gente acha que é difícil porque eles estavam espremidos em várias caixas de papelão e faziam um forte ruído. Eles vão responder, né, pelo crime ambiental e pelo crime de maus tratos aos animais. As tartarugas serão recolhidas pela Polícia Militar do Meio Ambiente e serão devolvidas ao seu habitat natural, local de onde elas nunca deveriam ter saído. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um veículo do serviço de Fumacê, essencial na luta contra o Aedes aegypti, foi alvo de vandalismo esta semana. O carro, que estava em operação em um bairro da cidade, teve seu para-brisa traseiro destruído por pedras lançadas por um pedestre. Apesar do ataque, o motorista saiu ileso. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Prefeitura de Uberlândia com o objetivo de identificar e responsabilizar o autor. A administração municipal condenou o incidente, que além de colocar em risco a segurança das equipes de saúde, comprometeu a programação de pulverização do inseticida, atrasando as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde considera solicitar escolta policial para as futuras operações do programa Movimento Dengue Não, para garantir a continuidade dos trabalhos. O número de brasileiros com dengue pode ser o dobro do divulgado, por causa dos casos assintomáticos, ou seja, sem sintomas. É o que estimam médicos e pesquisadores. A discussão, que divide opiniões de especialistas, é se as pessoas sem sintomas são ou não um risco a mais para a propagação da epidemia. A dengue se alastra em vários estados. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses, Minas Gerais registra o maior número de casos prováveis, ultrapassando 192 mil. Depois vem São Paulo, com mais de 90 mil. Distrito Federal, com quase 68 mil. Paraná, com mais de 58 mil. E Rio de Janeiro, com cerca de 41 mil. Febre alta, fortes dores musculares, articulares e de cabeça, além de manchas vermelhas pelo corpo, são sintomas clássicos da dengue. Mas há quem tenha o vírus sem apresentar nenhum deles. Testes para saber se uma pessoa já foi infectada são caros e demorados. Tiram o foco de medidas importantes para a prevenção. Por isso, a sorologia via exame de sangue não é realizada em larga escala no Brasil. Se metade dos infectados não tem sintomas, como calculam os especialistas, o Brasil já ultrapassa 1 milhão de casos em menos de 2 meses. Os assintomáticos preocupam ou não? O assunto divide a opinião dos médicos. Este pesquisador afirma que eles podem turbinar a transmissão. O indivíduo assintomático é infectante para o mosquito. Ele é capaz de transmitir o vírus para o mosquito. Isso é muito bem definido. Metade desses indivíduos tem sintomas, metade não tem. Aquele grupo de indivíduos assintomáticos, com a mesma carga viral que os demais, é capaz de transmitir muito mais eficientemente o vírus da dengue para os mosquitos. Para este médico, os assintomáticos não são problema do ponto de vista individual, porque não costumam apresentar complicações no futuro. Além disso, não sobrecarregam o sistema de saúde. Quanto mais indivíduos assintomáticos em qualquer doença infecciosa, melhor. São indivíduos que não vão desenvolver sintomas, não vão se infectar, não vão buscar serviço de saúde, não vão ser testados e nem precisar de serviço de emergência. Há uma economia em saúde. Uma das maiores preocupações dos médicos é com a reinfecção. O principal fator de risco para o desenvolvimento de uma dengue mais grave é ter a segunda infecção. Então, independente da idade, independente de ter dengue sintomático ou não, a segunda infecção é o principal fator de agravamento. O que talvez mude um bocado agora é o fato de que a gente tem, e essa talvez seja a novidade importante, um instrumento, que é a vacina, capaz de, talvez não agora a curtíssimo prazo, se juntar às demais medidas que nós temos de controle da dengue, essencialmente controle de vetores, para evitar epidemias como a que estamos tendo esse ano. É hora de sabermos como ficará o tempo em Caratinga e região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira em Caratinga e região é de sol com algumas nuvens. Há previsão de chuva. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 27 graus.
e a máxima 35 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 24 e 30 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 24 e 34 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 34 graus. Veja a seguir: polícia identifica autor de tentativa de homicídio no Morro da Lagartixa, em Caratinga. O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de 3 adolescentes à medida socioeducativa de internação pela prática de estupro coletivo de uma jovem, em janeiro deste ano, em Ipanema. Ao tomar conhecimento dos fatos, no dia seguinte, o Ministério Público ofereceu representação contra os adolescentes perante o Juízo da Infância e Juventude da comarca daquela localidade, que aplicou a punição, semelhante à pena de prisão em regime fechado. A internação dos adolescentes deverá durar o período máximo previsto em lei, 3 anos. Foi preso nesta terça-feira um homem apontado como autor do furto de um automóvel em Santa Rita de Minas. Naquele mesmo dia, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente foi avisada pela vítima e conseguiu localizar o suspeito no córrego do Bugre, zona rural de Caratinga, após cercar todas as rotas de fuga possíveis. O sujeito foi rendido e preso em flagrante. O Fiat Uno que ele havia furtado foi devolvido ao dono. Foi identificado pela Polícia Militar o autor da tentativa de homicídio ocorrida na rua Frei Carlos Fratini, Morro da Lagartixa, em Caratinga. Ele teria 29 anos. Outras informações acerca do suspeito não foram repassadas. O indivíduo atirou contra um homem que entrava em casa, naquela comunidade do bairro Vila do Sol, na noite desta quarta-feira. Ele estava na garupa de uma motocicleta. Após o crime, o sujeito fugiu na moto, pilotada por um comparsa. Uma câmera de vigilância gravou toda a cena. A polícia informou ter ouvido no hospital a vítima dos disparos. O homem, de 35 anos, foi atingido na região pélvica e nádega. Ele disse não ter identificado quem o atacou e negou que tenha sofrido alguma ameaça nos últimos dias. Embora outros moradores tenham afirmado à polícia que pessoas da rua sofreram, sim, ameaças devido ao envolvimento delas com o tráfico de drogas. O autor da tentativa de homicídio tem em seu desfavor um mandado de prisão. Até o encerramento deste TJS, não havia ainda informações acerca de seu paradeiro. Uma cena de violência pouco comum foi registrada esta semana em Feira de Santana, na Bahia. O segurança de um hospital infantil da localidade foi atacado por um homem armado com o que parecia ser uma espada. Tudo foi filmado por uma câmera de vigilância instalada na recepção do hospital. O agressor chega ao local, onde estavam também pais com suas crianças, com parte do rosto coberta e uma arma na mão, que poderia ser uma espada ou uma vara de bambu afiada. Sem dizer nada, ele golpeia o segurança. O profissional reage e se atraca com o autor. Não se sabe o porquê do ataque. O segurança consegue dominar o sujeito. Ninguém saiu ferido. E a coisa anda mesmo quente lá para os lados da Bahia, hein? Em Camamu, sul do estado, um policial militar não gostou de ter a atenção chamada por uma mulher em um bar, por estar, supostamente, consumindo bebida alcoólica no local. Nas imagens gravadas por uma câmera de vigilância e que viralizaram nas redes sociais,
É possível ver o PM de arma em punho dando um tapa no rosto da mulher. Esta reage jogando uma garrafa de cerveja no policial. O objeto provocou um corte na cabeça do homem. Em seguida, o policial militar sai do bar e parece chamar um colega de serviço para ajudá-lo. O PM ainda dispara um tiro para o alto. A Corregedoria da Polícia Militar da Bahia investiga o caso. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Foi um prazer. Nos veremos de novo no próximo TJS. Grande abraço e até mais.